Olá, nossa aula hoje será sobre médias. Bom, a média aritmética primeiramente. A média aritmética de alguns números dados será a soma desses números dividido pela quantidade deles. Se você tem 10 números, você soma os 10 números, divide por 10. Se tiver 15 números, soma os 15, divide por 15. Média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada vai ser a soma dos produtos de cada um dos números pela quantidade de cada um. Por exemplo, se x1, x2, etc., até xn são números diferentes e cada um aparece na coleção, no conjunto P vezes o x1 multiplicado pelo P1, o x2 multiplicado pelo P2, o xn multiplicado pelo Pn, dividido pela soma dos pesos, no caso, dos P, você vai ter a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética ponderada nada mais é do que a soma dos produtos de cada um dos elementos pela quantidade de vezes que ele aparece, dividido pela quantidade de números que você computou no problema. Média geométrica. A média geométrica nada mais é do que a raiz de índice n do produto de todos os números. Então, se eu tiver 3 números, a média geométrica será a raiz de índice 3, ou raiz cúbica, do produto dos 3 números. Ok? A média geométrica ela é bem menor ou igual, nunca será maior que a média aritmética. Vamos aos exercícios. Nos exercícios a gente vai entender bem melhor. Primeiro exercício. Uma pesquisa foi realizada com 250 pessoas em um restaurante. A pessoa deveria apenas dar uma nota de 0 a 10 para o atendimento que recebeu. Os resultados obtidos foram organizados em uma tabela. Observe. Então, a tabela é o seguinte. 250 pessoas é exatamente essa soma dos entrevistados, tá? 5 pessoas deram nota 1, ninguém deu nota 0, 6 pessoas deram nota 2, 6 pessoas deram 3, 9 pessoas deram 4 e assim por diante. Então, somando esses números aqui, você vai encontrar 250, que é o total de pessoas. A nota 1 ela aparece 5 vezes através de 5 pessoas, a nota 2 aparece 6 vezes através de 6 pessoas, a nota 3 aparece mais 6 vezes através de outras 6 pessoas e assim por diante. Então, o que eu tenho que calcular aqui? Ele pediu a média. Essa média é a média ponderada, tá? Eu tenho o 1 aparecendo 5 vezes, o 2 aparecendo 6 vezes, etc, etc. Ele pergunta qual é a nota média dada pelos frequentadores desse restaurante para o serviço prestado. 8, 7,9, 7,4, 7 e 7,1. Vamos à solução do problema. Ora, como eu falei, é a média ponderada. Então eu vou pegar o 1, vou multiplicar por 5, porque ele apareceu 5 vezes. O 2 pelo 6, porque ele apareceu 6 vezes. O 3 pelo 6, porque ele apareceu 6 vezes. O 4 pelo 9, o 5 pelo 18, cada um pelo seu respectivo número de vezes que aparece. Se você somar tudinho e dividir por 250, vai encontrar 7,05. 7,05 nós temos a letra D, que é 7, e a letra E, que é 7,1. Qual que nós vamos escolher? Pela propriedade dos números significativos, dos algarismos significativos, se você está trabalhando até com o décimo, tá? Até com o décimo, no caso são 7,1 décimos ou 7,05 centésimos, mas todas as alternativas ele botou décimo, 8,0, 7,9, 7,4, tá? Então eu vou considerar o décimo, que é a primeira casa. Como a segunda casa decimal é igual a 5, então eu aproximo
o 0 para 1. Se ele fosse menor do que 5, eu manteria o 7,0. Tá ok? A segunda questão. Um comerciante comprou 200 unidades de certo objeto ao preço unitário de R$150, ou dólares, ou uma moeda qualquer. Vamos considerar como se fosse reais. E revendeu-os com lucro de 80% sobre o preço de compra. Com a quantia arrecadada, comprou uma certa quantidade dos mesmos objetos, só que o seu fornecedor havia aumentado o preço em 20%. Revendeu-os com lucro de 50% sobre o preço pago. Arrecadou dessa vez, em reais, o total de... Ora, vejam vocês que o problema trata de uma pessoa que comprou uma certa quantidade de material por um certo preço e ganhou um lucro, revendeu-os e teve um lucro de 80% sobre o preço de compra. Ora, se ele comprou 200 unidades a R$150, ele gastou 200 vezes 150, isto é, 30 mil, ok? Ele gastou inicialmente 30 mil, 200 vezes 150. Tá? Vamos chamar o N de número de unidades, o P de preço unitário e o C1 de capital inicial. Então inicialmente ele comprou 200 unidades, R$150 cada uma, 200 vezes 150 dá 30 mil. Depois ele vendeu esses objetos, esses objetos, e com 80% de lucro sobre cada peça. 80% de lucro sobre cada peça vai dar 80% no final do total. Então 80% de 30 mil vai dar 24 mil. Ele tinha 30 mil, arrecadou 24 mil, então agora ele tem 54 mil, que eu chamei de C2, capital depois da primeira operação. Tá? 54 mil. Ele agora tem 54 mil. O que é que ele vai fazer? Ele vai comprar de novo para vender de novo ganhando mais. Com a quantia arrecadada, comprou uma certa quantidade dos mesmos objetos. Só que o seu fornecedor havia aumentado o preço em 20%. 20% foi o preço novo. Então ele vai comprar uma certa quantidade de objetos, mas vai investir todo o dinheiro dele, todos os 54 mil. E ele disse que arrecadou desta vez o total de... Quanto é que ele arrecadou dessa vez, no final? Ora, se ele vai revender com um lucro de 50% sobre o valor de cada produto, ele vai ter um lucro de 50% sobre o que ele está investindo. Se ele está investindo 54 mil, ele vai ter um lucro de 50% sobre 54 mil, que dá 27 mil. Ele agora tem 54 mil que tinha, mais 27 mil que ele arrecadou, tem um total de 81 mil, que é a letra B de bola. Ok? Vamos agora para o problema 3. Um conjunto numérico tem 10 elementos. A média aritmética desses elementos é 3,8. Retirando-se um elemento desse conjunto, a média aritmética dos números restantes será 2,5. O número retirado foi... Repare, ele está tratando agora de média aritmética. A média aritmética é a soma dos elementos, no caso, são 10 elementos. Ele vai somar os 10, eu vou chamar de A1, de A2, de A3, de A4, até A10. Tá? A média aritmética vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4, A1 mais A2 mais A3 até A10, e vou dividir por 10, que é o total de pessoas. Ele disse que deu 3,8. Que deu 3,8, essa média. Aí eu faço a soma de todos os 10, vai dar 10 vezes 3,8, né? Pela propriedade das proporções, tá certo? Extremos igual ao produto dos meios. Então A1 mais A2 mais A3 até o A10 vai dar 38. 10 vezes 3,8. Chamei de equação 1. Tirando o A10, eu vou ficar só com até o A9. Então estou tirando um dos números. Então, tirando o A10, ficamos com A1 mais A2 mais A3 até A9. Agora eu vou dividir por 9, porque eu tirei 1. Eu tinha 10, agora eu tenho 9 só. E ele disse que a nova média é 2,5. Aí eu faço de novo a mesma coisa,
A1 mais A2 mais A3 até o A9, igual a 9 vezes 2,5, que vai formar a equação 2. Aí eu pego a equação 1, subtraio a equação 2, o A1 vai cair com o A1, o A2 vai cair com o A2, o A3 vai cair com o A3, o A9 vai cair com o A9, no primeiro membro vai ficar só o A10. 38 vezes menos 22,5 vai dar 15,5, que é o número que foi tirado, que é o A10. 15,5, que é a letra A. Quer dizer, é uma questão simples, muito simples. Agora vou repetir para vocês, sempre vou repetir isso. Precisa paciência, precisa ler o problema, depois você lê de novo interpretando o problema e chega a um resultado, tá? Você lê primeiro de maneira geral, depois você lê de novo, já montando as suas ideias, depois você lê novamente para confirmar o que é que você está pensando, o que é que o problema deu e o que é que o problema quer. Chega no resultado do problema. Se você não se concentrar dessa forma, não faz. Então precisa que você exercite, que você treine. As questões de porcentagem, de juros, da parte básica da matemática, são as questões mais exigidas nos Enem, nos Enem de 2009 até 2019. São as questões dessa parte. Então a gente precisa trabalhar bastante essa parte básica, ok? Sem contar que essa parte básica também é aplicada na outra parte, na parte do ensino médio, ok? Então, boa sorte para vocês e até a próxima aula com o assunto produtos notáveis, se Deus quiser.